Receba o meu querido amigo, pastor Abraão Quadros aqui no Yang. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado aí pelo espaço concedido. Uma maravilha poder estar aqui, acompanhar a sua história, essa evolução. Me inspira ver você com Legal. toda a energia, toda essa garra e esse ambiente que Deus colocou na sua mão, como você acabou de falar, né? Para ser um canal, transmissão de uma palavra que edifica e muda posicionamento de pessoas, até porque a Bíblia diz que nós deveríamos mudar o mundo com a nossa maneira de pensar. Uau, Então eu quero aqui boa. parabenizar Ó, já você. assiste o Yang. Ele tá vendo aí, ó, convidado que acompanha. Já assiste o É Yang. impossível não acompanhar. Você está realmente sendo uma referência nessa área e a gente estamos realmente felizes por Deus ter te levantado. E como você disse, essa mesa aqui tem abençoado a vida de muitas pessoas e eu fico feliz por estar abençoando a minha, o nosso Ministério da Fonte e todas as pessoas que agora vão estar nos assistindo, nos acompanhando. Eu tenho certeza que dessa mesa vai sair coisas profundas para edificar a vida dessas pessoas. Já E manda um abraço aí pra todo mundo da Fonte. da Os seus Fonte, membros estão tudo agora. pessoal, os membros, obreiros, os visitantes, todos vocês aí, um abraço. E você também que está conectado conosco agora, que participante desse canal, bem-vindo. Eu tenho certeza que essa mesa, o que nós vamos falar aqui, vai te conectar ao teu propósito. Ó, vou aproveitar, eu trouxe aqui um presentinho para Opa, aí fortalecer sim, nossa hein? aliança, hein? Olha só que bacana. Obrigado aí pela oportunidade Vou mostrar aqui concedida. pra vocês. Isso, Ó, de coração aí. vocês querem que abra? Ó, pra você descobrir o que é, eu vou abrir no final da entrevista. Olha Daí aí, você promessa, vai ficar prometeu. com a gente aqui até o fim da entrevista. Obrigado, meu amigo, Eu que pelo agradeço. presente. Eu já quero aqui também estender os agradecimentos à nossa querida Vaninha, que é uma amiga. A Vaninha é assessora do pastor Abraão, como outros também, né? Outros pastores relevantes no Brasil. Estender a nossa gratidão aí à nossa amiga Vaninha, que tá aqui tá em algum lugar por aqui, tá pelos bastidores aqui Mandando. do nosso estúdio. Meu pastor, fala um pouco sobre quem é o pastor Abraão Quadros. Me fala um pouco sobre o início da sua história. A minha história é baseada no propósito que Deus me designou, né? Eu entendi, acho que ninguém entende, né, Yang, no início, o que Deus, ele realmente quer para nós. Você vai caminhando, vai dando ali, Deus vai dando as instruções, nós vamos seguindo as instruções. Hoje eu entendo que eu nasci para cumprir um propósito de Deus na Terra, mudar a vida de pessoas, trazer pessoas a conectar o coração delas com Deus. E quando eu nasci, minha mãe teve a dor de parto dentro da igreja, então eu nasci no Evangelho. E 12 anos de idade, saí de casa, fui morar com um pastor lá em Pernambuco, auxiliando ele no trabalho, e o meu ministério começou a partir dali. Então hoje, assim, Deus ele tem me colocado sobre meus ombros uma responsabilidade que é cuidar de vida, mudar a mentalidade de pessoas. Eu sempre digo no altar que teve um tempo que eu pregava para emocionar e para fazer as pessoas pular. Hoje eu prego para mudar vida de pessoas, mentalidade. Porque quando você muda a mentalidade de uma pessoa, você muda o posicionamento e o comportamento dela. E é uma missão árdua, é uma missão árdua. Eu sou desafiado todos os dias, mas eu tenho certeza que quando você entende seu propósito, nada é difícil, tudo é suportável e eu entendi o meu propósito. Cara, algo que você falou que eu achei fantástico é que se você quer mudar alguma pessoa, você tem que começar pela mente. Pela né? mente. Você trabalha na mente da pessoa. Como você desenvolve esse trabalho mental para que os seus membros, os seus mentorados, as pessoas que estão recebendo e aprendendo com você, elas tenham de fato a mudança em sua vida? E por quê? E o principal, por quê? A mudança verdadeira é aquela que começa primeiro na mente. A mente. Porque a tua mente é o teu. É onde tu perde, é onde tu ganha. A tua mente é o comando, é o que manda o comando pro teu corpo. Tu é direcionado pela tua mente. Agora, essa mudança de mente vai depender muito da aceitação da pessoa. Salomão vai dizer: ensina o sábio, mas sábio ele será. Ensina um tolo, ou tenta ensinar um tolo e tu vai ter um inimigo. Não dá pra você tentar disciplinar, e sábio não é quem sabe de tudo, tá? Sábio é a pessoa que está aberta. Quer sempre aprender. Ela quer aprender. Então, assim, a pessoa não sabe, sei de tudo, não é sábio. Então, eu acho que tem que começar pela mente, porque a mente é o que te dá comando. Você não tem como mudar o ambiente sem antes mudar. Tu muda a roupa, mudou de carro, mudou de casa, mas a mentalidade é a mesma. Então, a pessoa não mudou. A mesma mentalidade, o mesmo perfil, a mesma forma de pensar é mesquinha. Eu sempre digo, quando Deus ele muda nós de nível, aquilo que você aprendeu nesse nível aqui já não servirá para o próximo. Porque Deus vai te mudar. Tem que esvaziar o copo. Mudou, ou seja, cara, olha que fantástico. Mudou o nível, mudou também o aprendizado, o ensino. Zerou. Que você vai passar a aprender no novo nível. Não é mais aquilo que você... Não serve. O problema da mulher de Ló foi esse.
quando o anjo chegou e disse assim, ó, sai e não olha para trás. Ela ficou apegado no que estava lá. Então ela não conseguiu olhar para frente porque na frente tinha um novo. Ela queria trazer o velho pro novo. O próprio Jesus disse, né, que ninguém pega um remendo velho para colocar em roupa nova. Então quando a pessoa está aberta a aprender, independente da cultura, independente do conhecimento, independente de quem ela é na sociedade, mas entender que você aprende com a criança, você aprende com um empregado, você aprende com um patrão. Todo mundo tem algo a ensinar. Exatamente, porque humildade, ô Yang, não é você andar maltrapilho. Humildade não é você morar em um lugar, uma escória. Humildade é você ter a capacidade de reconhecer a grandeza de alguém. Toda pessoa que reconhece a grandeza de uma pessoa é humilde. Então, se essa pessoa já está pronta para começar a crescer. Uau, a humildade é sobre você ter a capacidade de reconhecer Sim, a grandeza de a alguém. grandeza. Tem pessoas que têm dificuldade. Não é a respeito do dinheiro que você tem na sua conta, da casa que você mora, do carro que você anda, mas é você ter facilidade de reconhecer, poxa, essa pessoa é grande. Eu sempre digo que quando alguém de autoridade maior, alguém de autoridade percebe que alguém de autoridade maior chega em um ambiente, ele reconhece. Essa pessoa tem uma autoridade maior do que eu. Uhum. E ele não tem dificuldade de bater continência. Chegou alguém maior do que eu. Eu vou sentar agora para ouvir. Eu vou sentar agora para aprender. Alguém que tem um conteúdo. Mas hoje a gente está passando uma fase muito difícil na nossa geração, que o que vale mais é a embalagem, não é mais o conteúdo. Então, se a embalagem não estiver bonita, nós desprezamos o conteúdo. Então, tem que estar tudo muito empacotado. Então, nós temos que começar a olhar, não é somente para a embalagem. A embalagem é importante, mas sem conteúdo, ela não impacta a vida de ninguém. É uma pessoa que chegou no topo, mas pela janela, alguém colocou lá, não tem uma história para contar. E isso é necessário na nossa geração, valorizar o que acontece na nossa vida, nos percursos da vida, não criar atalhos para correr do sofrimento. Sim. Porque é o sofrimento que te molda, é o sofrimento que te dá conteúdo, é o sofrimento que te dá história. Então, às vezes nós queremos chegar ao topo, mas o sofrimento não, nós não queremos passar o sofrimento. Eu acredito que quando Deus falou para José que o sol, a lua e a estrela ia se prostrar diante dele, Deus não falou da cova, Deus não falou o que os irmãos iam fazer, Deus só falou do sol, das estrelas, da lua. Só que quando ele já estava envolvido com o projeto, quando ele viu, porque todo projeto você vê ele antes de se realizar. Certo. Você vê ele antes. Quando ele viu aonde Deus ia levar ele, dane-se a cova. Dane-se o que os meus irmãos vão fazer comigo. Ele suportou tudo porque ele já tinha visto o que ainda não era real. Então isso é importante na vida de alguém que tem uma visão. Cara, eu acho isso fantástico, porque olha o quanto a gente consegue aprender, consegue entender que é justamente sobre você olhar para outra pessoa e, cara, tudo bem a outra pessoa ela ter falhas, ter defeitos. Porque Isso. esse ponto que você trouxe eu achei Isso. fantástico, a questão da embalagem. Infelizmente, a nossa geração atual é uma geração que ela se acostumou à rede social, né? A stories do Instagram, com filtro, a pessoas mostrando uma vida que Sim. elas não têm aquela vida. Aquilo ali não é real. 15 segundos que talvez ali 15 segundos. vai bater uma foto, abre um sorriso. E muitas das vezes você despreza alguém que talvez não tenha essa apresentação, mas ela tem um conteúdo tão importante para entregar para você, mas o network dela não é tão, não dizendo que isso não é importante, é Sim, importante. sim. Desde que tenha o terrível do conteúdo, que tem que ter o conteúdo. Você tem que saber aonde você esteve, aonde você vai e o porquê você vai, qual é o seu propósito. Senão você sofre sem saber o porquê você sofreu, você apanha sem saber por que você apanhou, e aí você não suporta nada. As pessoas não suportam nada por quê? Porque ela não sabe por que tá apanhando. Eu tô apanhando isso aqui, eu vou suportar. Por que eu tenho que suportar? Porque amanhã eu vou ensinar alguém. Alguém vai passar no meu caminho, que vai passar pelo que eu tô vivendo e eu vou ter conteúdo para oferecer para esta pessoa. Nós estamos vivendo uma época que ninguém quer viver em prol de ajudar outras pessoas. E eu sempre digo que toda pessoa grande, ela precisa entender que ela tem que ser um prestador de favor. Alguém vai bater na tua porta para te pedir favores. E você vai ter que dar, você é grande para isso. Não, eu vou até. Olha só, olha a importância disso. Vamos, como eu digo, o Yang Cash, ele é um podcast onde essa mesa aqui é a mesa onde a gente distribui o pão de vida, né? O pão que vem do céu. E o pão ali no processo de comer, de mastigar, de degustar, eu gosto de sempre usar isso. Que você tem que, ó, detalhe por detalhe, você tem que degustar desse pão, porque esse pão é o pão da vida. Então vamos degustar de tudo que é falado aqui com muito detalhe. Toda pessoa grande, olha só, toda pessoa grande, ela precisa entender que ela deve ser
uma prestadora, um prestador de favores. De favores. Ou seja, essa informação é a informação que ela vem para nossa mente dizendo assim: precisamos sempre estar prontos e dispostos a servir. A servir. Fantástico. Tem pessoas, Ian, que ele quer ser grande. Mas quer ser grande pra quê? Eu sempre digo que Deus não ouve pessoas. Deus ouve propósitos. Enquanto você pensar que Deus está ouvindo você, Ana passou 25 anos indo pro templo orar. Me dá um filho, e Deus não deu filho para ela. Porque o filho que ela queria até então, antes da maturidade, era para competir com Penina. Deus não vai te dar nada só para você competir, só para você postar no Instagram, não. Mas no dia que ela falou bem assim, se tu me deres um filho, olha a maturidade dessa mulher, como muda. Ela mudou a maturidade. Me dá um filho que eu vou dar pro teu altar. Aí Sim. Deus falou, então agora você está pronta para ter esse filho. Então toda pessoa que quer se tornar grande, a primeira coisa que você precisa entender é que você não pode se irritar com as pessoas batendo na tua porta, com as pessoas te procurando. Porque quem é grande está para isso mesmo, está para fazer favores, está para honrar alguém. Jesus disse, né? Quer ser grande no meu reino? Aprenda a servir. Grande é quem serve. E é sempre o inverso, né? O maior no reino de Deus Ele é o sempre... menor. Tem que ser o menor. Tem que ser o menor para dar acesso. Porque não adianta você ser uma pessoa grande e tornar uma pessoa inacessível. Ninguém tem acesso a você. Sim. As pessoas que querem ajuda não conseguem te alcançar. Uhum. Então, qual o motivo de você querer chegar em um lugar simplesmente para chegar e depois se tornar uma pessoa vazia, escrava do sucesso? Ou como nós contemplamos muitas pessoas que depois que chegou se tornou uma pessoa isolada, depressiva, triste, amarga. Porque chegou. Porque tem meios de chegar hoje sem propósitos. Nós sabemos Sim. que tem meios sem chegar sem propósito. Só que esses meios não se sustentam. Sim. Né? Terminam frustrando as pessoas e fazendo de você de escrava de um sistema que só te consome. Mas não faz, porque todo conhecimento ele só é potencializado quando ele é repassado. Se você tem um conhecimento, mas você não repassa ele parou em você. Ele não serve mais para nada. O conhecimento ele é validado, ele se torna um conhecimento de valor quando você transborda ele para alguém. Então você cabe conhecer mais, entender mais, renovar teu conhecimento e ajudar outras pessoas. Então você que já é grande, entenda e acredito que já entendeu, é um prestador de serviço. Você que quer chegar lá, tem que ter essa missão no seu coração. Eu estou aqui para ajudar. Eu sei que a gente não pode sair ajudando todo mundo. Nem todo mundo vai sentar em nossa mesa. Até porque tem pessoas que mesmo você tentando ajudar, elas não vão se acertar. Mas tem pessoas que Deus vai conectar com vocês para nós poder fazer a diferença na vida delas. Nesse ponto, assim, de pessoas que você quer ajudar, só que não adianta, qual a importância de entender o processo que uma pessoa está passando? No sentido de, às vezes, tem uma pessoa que está passando por um processo que Deus está fazendo ela passar, e nós queremos ajudar, estender a mão no sentido de, não, eu quero tirar a pessoa desse processo. Qual a importância de saber analisar quando a pessoa está sendo tratada por Deus e entender que neste momento ela tem que estar exatamente onde ela está para que o propósito de Deus naquele tratamento seja cumprido? Por trás de toda dor existe um propósito. A pessoa não Uau. sofre por acaso. Toda dor, ela vai reger um propósito. Então você precisa entender, essa pessoa foi injustiçada ou essa pessoa provocou a injustiça? Porque nós seres humanos somos tão complexos que quando a gente não tem problemas, a gente arruma um. Tem pessoas que querem arrumar um problema. Então você tem que estudar o cenário, o histórico pelo qual a pessoa está naquele cenário. Passando. Talvez ela causou a sua própria dor, ela causou o seu próprio sofrimento e Deus está lapidando. É igual uma largata quando está se transformando em uma borboleta, ela está em um casulo e botando toda a força. Se você meter a mão no casulo e quebra, você acabou com o processo. Você não ajudou. Aparentemente você acha que ajudou, mas não ajudou. Você interrompeu um processo de mudança. Assim acontece na vida de muitas pessoas. Quando você quer ajudar, não é porque você é ruim. Imagina só comigo, deixa eu explicar. O filho pródigo, se aparece alguém para ajudar ele naquele processo quando ele estava perdidão, que acabou o dinheiro, os amigos foram embora, se alguém chega ali para bancar a rebeldia dele, ele voltaria para casa do pai? Não voltaria para casa do pai. Mas como não teve ninguém para ajudar, e tem pessoas, mas pô, meu fulano tem dinheiro, podia me ajudar, ciclano tem dinheiro, podia fazer, não tá fazendo por quê? Porque às vezes o próprio Deus não deixa fazer, porque ele quer te trazer de volta para ele. Ele quer trazer você pro propósito. Então não teve pessoas para ajudar o filho pródigo, para justamente ele entender qual que era o caminho de volta. Então tem portas que é Deus que não deixa se abrir na tua vida até você entender o que ele realmente quer de você. Ou seja, tem processos que são extremamente necessários para que aconteça. E quem entra para tentar ajudar aquilo que... Porque às vezes a gente quer ser, Yang, melhor do que Deus. Sim. E bota a mão em coisas que Deus não quer que você faça. Sim. E você termina trazendo para tua vida um problema que não é teu.
Como Jonas. O cara entrou no barco. Encontrou alguém e foi, o barco quase afunda. Ainda bem que ele teve personalidade, caráter de dizer, não, o problema sou eu, me joga no mar. Uhum. Entendeu? Ele entendeu, né? Falou, Ele entendeu, o problema sou eu. Mas nem todo mundo vai ter essa nem todo mundo. sensibilidade. Eu tô na tua vida, eu tô te prejudicando e o problema aqui sou eu. Se eu se levantar dessa mesa, a fofoca acaba. Se eu se levantar dessa mesa aqui, a divisão termina. Ou eu mudo pra acabar com a fofoca, ou eu mudo pra acabar com a divisão, ou se você entende que a sua mente é tão corrompida e caída, e você é uma pessoa que tá difícil de ter mudança, nem todo mundo vai ter o caráter de Jonas, dizer assim, eu que vou afundar a vida de todo mundo por causa do meu ego, porque eu sei que eu que tô causando o problema. Toda pessoa que gera um problema em um ambiente, ela sabe que é ela que tá gerando, mas nem todos têm o caráter de dizer, eu vou me levantar da mesa pra esse mar acalmar. Nem todos. Na maioria das vezes vai ficar quietinho vendo e eu vou te falar, como pastor a gente consegue perceber, e a Bíblia já fala que um pouco de fermento faz o que com a massa? Se você botar uma laranja podre, vai contaminar todas. Na igreja, muitas vezes, está no meio de pessoas ali. Uma pessoa só tem a capacidade de desestruturar todo um ministério. Você vê que o gadareno, ele era um só, mas os espíritos malignos que pegava na vida dele destruía a cidade toda, acabava com a paz de toda a cidade. Então, pensa comigo, se a pessoa que está num ambiente, você já detectou, e se a pessoa não tiver o feeling, a capacidade de dizer assim, eu preciso me reciclar, eu tenho que sair daqui, porque eu irei prejudicar todo esse projeto por causa da minha personalidade, por causa da minha falsidade, dói demais. Você viu um projeto sendo prejudicado por causa de uma pessoa que não tem a personalidade de dizer me joga no mar e me tira desse projeto porque eu sou o problema. Agora, uma coisa que você falou que eu achei muito interessante sobre propósito, né? Isso continua sendo um enigma para muitas pessoas e por mais que a gente fale frequentemente sobre isso, algumas pessoas têm muitas dificuldades de descobrir, de entender de fato qual é o seu propósito. Como que uma pessoa, qual o caminho que uma pessoa deve tomar a partir de hoje, uma pessoa que ela está perdida nesse mundo, sem entender qual é o seu propósito, qual é o caminho que essa pessoa ela deve tomar a partir de hoje para descobrir o seu real propósito na Terra, entendendo que propósito e às vezes profissão, cargo que exerce, podem ser coisas distintas. Diferente. Yang, eu vou dizer uma coisa pra ti, o propósito é algo muito lindo, cara. Quando uma pessoa consegue entender o que é um propósito, puxa vida, eu digo que essa pessoa se torna uma pessoa inabalável. Ela não vai ser destruída quando ela consegue entender qual que é o propósito. Sim. Eu sempre digo que a felicidade de todo ser humano está escondida atrás das realizações do seu propósito. Enquanto a pessoa não descobrir qual é o propósito dela, ela não vai conseguir ser feliz. Legal. A nossa felicidade está escondida atrás desse propósito. É por isso que eu digo que uma pessoa, quando encontra o propósito, ela se torna uma pessoa indestrutível. Você não vai conseguir destruir uma pessoa que descobriu o propósito, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí também está seu coração. Sim. Tesouro fala de coisa de valor. Então, o seu coração está conectado. Por que o diabo não conseguiu destruir Jó? Acabou com a sua família, destruiu com a sua riqueza, mas o camarada começou adorando porque o coração dele, ou o tesouro dele, estava em Deus. Então, quando esta pessoa tem o seu propósito, que é um tesouro, e ela descobre esse propósito, ela vive em prol daquilo. Por exemplo, você montou o seu podcast, que é um dos seus propósitos. Você vive hoje em prol de defender isso aqui. Se alguém aparecer para tentar destruir qualquer área da sua vida, não vai conseguir te alcançar porque você tem um propósito, que é levar através dessa mesa uma palavra para o coração de outras pessoas. E você está cumprindo o seu propósito. Você chegou aqui feliz. Não estou dizendo que você não tem problemas. Você tem problemas. Você tem dificuldade, como eu tenho. Mas no momento que você entendeu que você tem um propósito, você coloca o seu propósito acima da sua dificuldade. Por que as pessoas hoje são tão fracas? Porque nós estamos vivendo hoje, no momento, hoje, a maior doença hoje é a depressão. Sim. Porque as pessoas não descobrem qual é o propósito. As pessoas estão fragilizadas porque elas não sabem quem são elas. Qual é o teu propósito? Você está viva por causa de quê? Para trabalhar, para comer, para dormir? Então, quando você descobre o seu propósito, não há nada que faça você se tornar uma pessoa, uma crítica não te abala, uma perseguição não te destrói, uma pessoa que fala mal de você não te paralisa, não te bloqueia, porque você está envolvido no seu propósito. Neemias tinha um propósito, cara. Era reconstruir os muros. Chamaram o muro dele de fraco.
Mas ele não desistiu, porque esse era o propósito dele. Então, as pessoas, elas querem ser felizes, mas a felicidade não está na conta bancária, na fama, no sucesso, porque você pode estar fazendo algo que não é o seu propósito. Você vai continuar vazia. Legal. A pessoa está fazendo algo, mas aquilo não é. Quantas pessoas está agora nos assistindo que está fazendo coisas, você está cansando. Cansa de fazer, se doa, mas parece que não tem um resultado. Eu não estou falando resultado na vida de pessoas, estou falando na tua própria vida, que esse é o maior resultado. Porque antes de você impactar a vida de alguém, Você precisa... na sua primeiro. As mudanças têm que acontecer em mim Uau. primeiro. Então, propósito é algo que eu acho que todo ser humano, a felicidade dele. É por isso que você vê que tem pessoas que ela não tem a grandeza que outras têm, mas elas são felizes mais do que outras. Você pergunta bem assim, eu não estou aqui fazendo apologia ao fracasso, nem à pobreza, nem à miséria. Uhum. Mas você vê que tem pessoas que hoje não têm um acesso a uma vida de luxo, Uhum. mas está cumprindo o seu propósito. De repente, o propósito dessa pessoa, na igreja, por exemplo, vamos aqui, já que nós estamos dentro de um Sim. contexto espiritual, ela atende na porta como ninguém. É um recepcionista excepcional, Excelente, sim. excelente. Se você colocar ela para pregar, não vai funcionar. Não funciona. Porque o propósito dela é atender na porta. Tira dali para você ver. Eu conheço pessoas que adoeceram depois que foram tirados de determinado lugar que fazia. Eu tenho senhores na minha igreja, velhinhos, que já não têm condições mais nem de pegarem uma vassoura. Mas tira o uniforme dele e fala para ele bem assim, você não pode ser cooperador por causa da tua idade. Você vai matar eles. Porque eles descobriram que a vida deles é aquele propósito. aquele O propósito é uma coisa que todo ser humano, ele precisa urgentemente se conectar ao seu propósito. A sua vida é vazia, a sua vida perde o sentido, e tudo que se fala em sua volta te abala, porque você não descobriu qual é o seu propósito. Você vê que Jesus, 3 anos, ele revolucionou o mundo. Por quê? Nasceu sabendo qual era o seu propósito. A perseguição não conseguiu lhe destruir. Quando os discípulos lhe abandonaram, isso não conseguiu mexer com o seu psicológico. Porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Era morrer na cruz do Calvário. Então, quando você tem um propósito, você vê Paulo, ele sabia o propósito dele, ele falou assim, eu já estou crucificado. Já estou Exato. Já estou crucificado. Por que ele fala isso? Porque ele descobriu o propósito dele e falou assim, eu não prego para impactar ninguém, eu não oro para impactar ninguém, eu não faço é para cumprir meu propósito. Se você vai gostar do que eu estou fazendo ou não, para mim isso não vai fazer diferença. Para mim, eu estou me completando, eu estou vivendo o meu propósito. E quando você vive o seu propósito, não espere que todos vão te aceitar, mas alguém vai se conectar com o propósito que Deus colocou no seu coração. E esses alguém é as pessoas suficientes que Deus quer que você restaure, resgate, alinhe, coloque na direção. Então, a felicidade, eu digo, Ian, que a felicidade de todo ser humano está escondida atrás do seu propósito. E eu achei isso interessante porque aí muda um pouco, né? Algumas pessoas elas acreditam que a sua felicidade está escondida atrás do sonho, da realização do sonho, quando na verdade não. É possível que alguém realize o seu sonho e continue triste por viver sem propósito. Eu posso falar uma coisa pra ti? A maioria das pessoas que vivem propósito, elas têm sonho, claro. Sim. Mas a maioria delas não vive os sonhos. Outras pessoas que virão depois delas viverão. Por exemplo, Exato. O camarada que arquitetou todo o parque da Walt Disney. Sim. No dia da inauguração ele não estava lá. Mas ele viu antes de acontecer, o propósito dele era construir aquele parque. E quando pegaram o microfone para dizer que pena, ele não tá aqui. A esposa dele rebateu dizendo assim, ele viu tudo isso aqui antes de nós. Então assim, isso é visão. Visão, vista é o que você vê agora. Visão é o que você vê no futuro, é o que você vê no amanhã. Então assim, o seu propósito ele tem que estar à frente do tempo. Então o que nós temos que incentivar a cada ser humano hoje, para ser feliz, não é através de um antidepressivo. Não estou aqui dizendo para você que você não pode, né? Se for necessário, sim. Mas quando você descobre o seu propósito, isso vai te ajudar a levantar da cama e dizer assim, nada vai me parar. As pessoas que não me acreditam em mim não vão me parar, as pessoas que me criticam não vão me parar, porque você descobriu o seu propósito. Então você não vive para as pessoas, você vive para o propósito. A gente pode dizer que, de certo modo, a dor, né, uma dificuldade que uma pessoa tem, ela pode também estar associada com o propósito, no sentido de uma pessoa que sofre muito em uma determinada área, né? Vamos aqui, para deixar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre muito na questão sentimental. Pode ser uma pessoa que tem um propósito para orientar casais, falar com pessoas feridas. De certo modo, essa dor pode estar relacionada com o propósito? Isso é muito profundo. Eu acho que tudo aquilo que te revolta
É aquilo que você nasceu para fazer. Uhum. Você vê que Gideão, Deus quebrou tabu e protocolos para levantar Gideão. Uhum. Porque ele mesmo se assustou e não acreditou. Quando o anjo chegou para ele e falou, vai ser você. Ele falou, não pode. Porque eu sou o menor da minha casa e minha família é a menor de Israel, o menor dos menores. Mas por que Deus está me escolhendo? Porque Deus viu a revolta dele, a dor dele. O povo de Israel se acostumou em ver eles plantar e na hora da colheita os medianitas vinham e tomavam a plantação deles e para eles tudo bem. Gideão foi o único que falou bem assim, não, na minha colheita medianita não mete a mão. Eu vou pro lagar, Sim. mas na minha colheita ele não mete a mão. Eu vou proteger o que é meu. Deus só queria isso. Alguém que tivesse disposto a dizer, eu não aceito isso. Alguém que tivesse dor pelaquilo que estava muitas pessoas normalizando. E o que tem de pessoas normalizando aquilo que não é normal, porque não entendeu ainda que o seu propósito muitas vezes é se revoltar contra isso. Então por que Deus chamou Gideão? Porque a dor dele era ver na hora da colheita, porque você trabalha 30 dias para quê? Final do mês receber salário. Uhum. Chega no final do mês você não recebe, porque tem um medianita tomando do que é seu. Moisés, ele foi um libertador. E olha o que acontece com a pessoa que tem um propósito, Yang. E essa pessoa precisa ficar muito ligada no que eu vou falar aqui agora. Moisés foi um libertador, mas ele não nasceu sabendo que seria um libertador. Ele não sabia que o propósito dele era libertar. Para libertar. Ninguém chegou para ele para dizer, ó, Deus te escolheu para libertar. Isso foi revelado para ele, mas os sinais que ele era um libertador estavam em volta da vida dele todo o tempo. Hoje, olhando de fora, com a Bíblia, você percebe que quando ele vê um egípcio maltratando de um hebreu, o que é que ele faz? Ele mata o egípcio para defender o hebreu. Na vida de Moisés, no coração de Moisés, estava ali o propósito dele. A dor dele era ver aquele egípcio maltratando aquele hebreu. Deus já tinha chamado ele para ser libertador, só que isso ainda não tinha sido claro para ele. Então tem pessoas que o seu propósito já existe, só que você ainda não soube identificar. Então tu tem que parar. Às vezes Deus te leva para o deserto como ele levou Moisés. Precisa de um tempo distante para você começar a se conectar com aquilo que Deus tem para sua vida. Isso aparenta ser um processo justamente de alinhamento, né, entre a identidade e o propósito. A identidade e o propósito. A identidade precisa sempre estar alinhada ao propósito, né? Exatamente, porque você não vai pegar. Por exemplo, eu fui de um ministério muito grande no Brasil e no mundo também. Uhum. E eu conheci pastor, olha a identidade, como é que é uma coisa interessante. Que a identidade dele era um desbravador. Ele era aquele pastor que você poderia botar ele para começar a igreja do zero. Uhum. Ele tinha paixão por isso, de fazer a igreja crescer. E às vezes a igreja mandava ele lá para a África. A África, nós sabemos que é um país de terceiro mundo. Sim. Tirava ele da África, porque ele fez um bom trabalho na África e levava ele para a Europa. Uhum. A maioria dos pastores queria ir para a Europa, só que na Europa ele dava errado. Dava errado porque a identidade dele, alinhado junto com o propósito, era de um desbravador. Então não dá para você pegar um atacante e colocar ele na zaga. Ele não vai funcionar. Então pegava ele, tirava ele da África, botava na Europa, até para beneficiar, para ajudar. Poxa, ele fez um bom trabalho, vamos honrá-lo. Vamos colocar lá na Europa. Só que a honra dele não era estar na Europa, era estar desbravando na África. A identidade dele aliada ao propósito. Então assim, honra nem sempre é a facilidade. É eu estar no lugar aonde realmente eu me sinto exercendo aquilo que Deus me chamou. Ou seja, isso que você falou traz um ponto que eu acho muito interessante, que ele estava, né, em um determinado país, que ali ele teve uma desenvoltura. Quando colocou ele num outro país, que a gente está falando de um outro continente, a gente está falando de subiu 2 degraus, ele já teve sérios problemas porque ali não era o lugar para ele. Não, ou seja, exatamente. a gente pode dizer, isso é um pretexto para que a gente diga que crescer nem sempre é saudável, crescer além do limite. Toda pessoa tem um limite de crescimento, de sucesso. O crescimento é para todos ou não? O crescimento não é para todos. Não é para todos. Por exemplo, a pessoa pode olhar e invejar ou desejar o meu crescimento ou o lugar onde eu estou. Mas nem todo mundo vai suportar o que eu suporto para manter aonde Deus me colocou. Às vezes as pessoas querem crescer. O desejo vem no coração para crescer, mas ela não tem estrutura para crescer. Ela não tem estrutura, porque tem que ter estrutura. Um exemplo, na Bíblia é clássico. Você pega lá Raquel, a mulher de Jacó. Chega um momento que ela entra em surto psicótico. Ela pega nas vestes de Jacó e fala, me dá filho, senão eu morro. Ele pergunta para ela, por acaso eu sou Deus para poder te dar filho? Se tu tem que questionar e brigar, questiona com Deus. Aí a Bíblia diz que Deus lembrou de Raquel e dá para ela um filho.
deu para ela um filho e ela colocou o nome desse filho de José. José quer dizer, eu quero mais, me dá mais. Só que Raquel, ela não tinha estrutura para ter mais. Mas de tanto ela pedir, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, foi-lhe dado o segundo filho por nome de Benjamim. Na hora do parto, ela morre. Porque ela queria algo que não estava pronta, não estava preparada para ter. Então o sucesso, ou chegar aonde muitas pessoas às vezes observa alguém e admira, não é para todo mundo. Não é para todos chegarem. Cara, Nós fantástico. vamos desejar, mas não é para todos. Tem pessoas que você simplesmente, o seu perfil, a sua estrutura emocional, principalmente emocional, porque quanto mais você cresce, mais inimigos você atrai. O Sim. crescimento é igual a luz, atrai mosquitos. Você vai crescendo e as pessoas vão querendo, de alguma forma, te Exato. destruir, te paralisar. Sim. E se você levar isso pro pessoal e não entender que isso faz parte de um processo do que você está crescendo, você termina trazendo problemas para a sua vida também, porque eu vejo pessoas que hoje, depois Sim. que cresceram, se tornaram pessoas depressivas, se tornaram pessoas, assim, isoladas. Você vê pessoas, por exemplo, foi lá no Big Brother, ganhou 1 milhão, 2 milhões de reais. E depois, assim, a minha vida se tornou um inferno depois disso aqui. Porque não estava pronta para receber aquele peso daquela responsabilidade. O filho pródigo foi um. Sim. A herança era dele. Mas ele não estava no tempo de receber aquilo que lhe pertencia. Então, assim, eu acredito que todo ser humano, para Deus, ele tem um valor e o Senhor tem um posicionamento para todos nós. E que não é igual para todos. Por exemplo, eu sempre digo que Deus só prova quem ele confia. Se Deus desconfiar de você, ele não vai te provar. Repito, Deus só prova quem ele confia. O diabo chegou para Deus e falou bem assim, Deus, Uau. deixa eu tocar em Jó. Sim. Deus falou, vai, Jó aguenta. E o diabo saiu fazendo uma destruição. Mas lá na frente o diabo pediu para tocar em Pedro, deixa o Ciro andar em Pedro. Jesus não deixou. Porque Pedro não tinha estrutura para suportar o que Jó suportou. Então, assim, se Deus não confiar em você ou na sua estrutura, ele não vai te provar. Então, crescimento não é para todos. Exposição do crescimento não é para todos. Nem todo mundo vai ter a força, o fim de suportar a pessoa. E eu vou repetir aqui uma fala, que ela é muito importante. Você quer saber se uma pessoa está crescendo? É a quantidade de pessoas que vão falando mal dela. Quanto mais você cresce, mais inimigo, mais pessoas vão falar mal de você. Isso é um sinal de crescimento. Porque você está crescendo, você está ocupando ambientes onde era só sonhos, onde era só projetos, mas agora está sendo ocupado território que você está avançando. Então, pessoas é normal se sentirem incomodadas. Quando José só sonhava, sentava na mesa como um menino inofensivo, é um contador de história, um sonhador. Você vê que quando seus irmãos começaram a criar uma situação para matar José, eles não queriam matar José. Tá no texto. Vamos botar ele dentro da cisterna e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Então o problema não era com José, era com o sonho de José. Então enquanto você apenas é uma pessoa normal, Zaqueu é um exemplo disso. Sim. Enquanto ele estava lá roubando o imposto, cobrando além do devido, ninguém o crucificou. Mas quando Jesus falou assim, hoje me convém pousar na tua casa, ele mudou de nível. E eu digo uma coisa para ti, toda mudança de nível, ela vai fazer nós fazer uma coisa aqui, ó. Você está nesse nível, esse é seu nível. Tudo que você aprendeu nesse nível não vai servir para o outro. O outro nível que Deus vai te levar, o outro nível que você tem que aprender a zerar, porque senão você vai levar vícios, coisas que não servem para aquele próximo nível, que vai mais te atrapalhar do que te ajudar. My God. Ou seja, não adianta você querer levar coisas para outros níveis que não são pertencentes a esse novo nível. Essa nova fase. Exemplo, por exemplo, você tem uma amizade. Cara. Eu aprendo assim, Yang. Você tem um amigo, a pessoa tá ali apegada, a pessoa porque é amigo dela há 20 anos. É meu amigo há 20 anos. É meu amigo há 20 anos. E tem pessoas que Deus colocou na tua vida para caminhar com você até determinado ponto. Dali para frente, vai te fazer mais mal do que bem. E nós precisamos ter o quê? A capacidade de ter esse discernimento. Isso não é usar as pessoas. Isso é ser seletivo. Jesus, quando entrou no jardim de Getsêmani, ele entrou com 11. Porque Judas já tinha ido lhe trair. Sim. Mas quando ele vai abrir o coração dele para falar, ele não chama os 11 nem fala diante dos 11. Ele chama 3 para dizer, a minha alma está angustiada até a morte. E depois ele vai ter uma conversa com Deus através da oração, que nem os 3, que era íntimo dele, tinha a capacidade de ouvir. Ele tem que orar sozinho. Ele e Deus. Então isso é o quê? Seletividade.
Você entender que tem pessoas que vai dar Meu conta de caminhar com você até um lugar e outros não. Cara, isso que você falou, eu até quero trazer um ponto para a mesa sobre a questão de você deixar pessoas para trás. Muitas pessoas, elas têm, elas usam, né, como talvez uma desculpa, talvez não, o fator não deixar algumas pessoas com ingratidão. Por exemplo, não, essa pessoa aqui, ela começou comigo, então eu preciso estar sempre com essa pessoa, eu nunca posso deixar essa pessoa numa fase anterior, porque se eu fizer isso, eu estou sendo ingrato. Como você separa entender que novos níveis exigem novas conexões, novos contatos, novas amizades, separar esse pensamento do pensamento de que você pode estar sendo ingrato ou ingrata por deixar alguma pessoa que te ajudou para trás? Tem duas coisas acontecendo aí. É uma dívida emocional, que essa dívida emocional a pessoa precisa superar. A pessoa que tem uma dívida emocional, ela precisa se tratar, esse apego, essa dependência emocional. Uhum. E a outra questão é a pessoa que está do outro lado, a terceira pessoa. De repente essa pessoa não consegue se libertar porque essa pessoa é um agiota da emoção. É a pessoa, eu te dou algo, Sim. mas eu vou te cobrar os juros por isso de uma forma que tu nunca vai conseguir me pagar. Uhum. E enquanto você não entender quem é você, você vai ficar vinculado a pessoas que não é mais para você estar. Não é mais para você. Por quê? Você vê aquele homem que é levado até a porta do templo, através de pessoas para fazer ele pedir esmola, aquelas pessoas não podiam levar ele para outro nível. Até que no caminho dele cruzou Pedro com João. E disse, levanta, toma tua cama e anda. Levou ele para outro nível. Então, não é ser ingrato com as pessoas, nem ser covarde com elas. Mas é entender que existe um momento na sua vida que você precisa se libertar de pessoas e entender que tem pessoas que estão ali te aprisionando, te causando limites na sua vida. Você pode ir além. Mas por que tu não está indo além? Porque tu está caminhando com pessoas que estão te limitando. E vai formando a tua mente, te cobrando de coisas que você, se você continuar aceitando, porque é uma aceitação, você nunca vai conseguir pagar aquela dívida. Você nunca vai conseguir quebrar aquele vínculo. E isso se torna uma maldição. Isso se torna uma maldição. Eu vejo pessoas que têm um potencial muito grande para crescer. Eu trabalhei com uma jovem que hoje ela explodiu como cantora no mundo gospel. Ela é da Todá. Uhum. E ela trabalhou conosco durante 5 anos. Uhum. E quando ela gravou, o louvor, a vida dela no mundo gospel explodiu mesmo. Se tornou uma cantora referência. E aí, ela conversando comigo, um momento de voltar, queria voltar porque eu sou muito grata à fonte, ao ministério. Eu falei pra ela, fulana, não se coloca um tubarão no aquário. Você é um tubarão. Tubarão tem que ir pro mar. Se liberte. Então o que falta às vezes é caráter. Porque se eu te vejo, se eu tô te prendendo, eu tô vendo um potencial em você de crescimento. Se eu posso te ajudar a potencializar aquilo que tu já é, eu vou. Mas se eu tô vendo que eu não tenho estrutura, que eu não tenho força, que eu não tenho capacidade para te colocar em um outro nível, eu tenho que liberar, e a pessoa que tem esse potencial tem que se descobrir quem ela é, porque senão fica refém de uma dívida emocional na mão de um agiota da emoção. Meu Deus. Vocês estão anotando? Vocês estão pegando essas chaves? Isso que você falou é assim, cara, é um fato, porque às vezes a gente percebe que tem algumas pessoas que elas não avançam justamente por quererem trazer para nova estação, para nova fase, pessoas que tinham que ficar na fase anterior. E aí você tem que aprender a zerar. Agora, não te cortando, mas já falando. Ó, matador isso. Isso que você falou, não se coloca um tubarão no aquário, não cara. Se pode, porque você não tem como viver, né? O tubarão, não tem como nem ele crescer. Então, essa nova fase, ela precisa... Não é que você vai ignorar tudo aquilo que você aprendeu no início, porque aquilo é base. Aquilo é base. Mas você precisa entender que pra você... É aquilo que nós falamos no início, que sábio não é quem sabe de tudo, é quem está disposto a aprender. E quando você muda para uma outra fase, você tem que estar aberto para começar a viver outras coisas, outra experiência. Sim. Então imagine você vai para uma outra fase dizendo, eu sei, eu vivi. Não, você não sabe, é uma nova fase, é um tempo diferente. Então você tem que estar disposto a se trocar, a vestir uma outra roupagem e a começar uma nova caminhada. Tem que ter essa predisposição. Essa predisposição tem que ter. Sim, a gente pode, por exemplo, dizer que no caminho, né, baseado em tudo que nós ouvimos aqui, justamente falando sobre sucesso, sobre crescimento, etc., fica claro, fica nítido que o sucesso, de certo modo, ele é relativo. Para uma pessoa, ele pode representar um determinado ponto, para outra pessoa pode ser um outro ponto completamente diferente. O que a gente
pode afirmar aqui, isso a gente é um fato, é um pretexto para afirmar que de fato no caminho do sucesso não existe uma corrida. Não adianta você querer correr, competir com alguém não, eu quero fazer sucesso mais que tal pessoa, que eu quero chegar mais longe que ela. Para cada pessoa o sucesso ele tá definido em um ponto e essa diferença é que torna inútil uma disputa pelo sucesso. Eu acho que como sempre temos que ter isso em mente, né? O nosso maior inimigo é nós mesmos e a nossa luta diária é conosco mesmo. Você não tem que competir com ninguém. A competição tem que ser contigo. Você Boa. e você. Eu não compito com Não, ninguém. você ficar competindo com as pessoas, você vai querer viver vida que você nunca vai viver. Como é que você vai Sim. mirar uma pessoa e aí vai virar uma inveja? Uhum, Uma pessoa invejosa, uma pessoa doente, uma pessoa tóxica. uhum, Então assim, você não tem que competir, é você e você. Eu tenho Uhum. que competir comigo mesmo, contra a minha preguiça, contra as minhas limitações, contra a minha falta de fé, de interesse, de capacidade. Eu tenho que vencer as minhas limitações. Então isso é competir comigo mesmo. Todos Uhum. nós somos limitados em alguma determinada área da nossa vida. Agora, é necessário que as pessoas entendam, ô Yang, que esse sucesso, que é um sucesso para mim, talvez não é sucesso para essa pessoa que está agora me assistindo. Uhum. Ou talvez ela está tendo sucesso na área que ela sonhou, que talvez não seja tão É, relevante, mas dentro do mundo que ela vive, não é relevante para mim nem para você, mas para ela é. Então, assim, sucesso não é você apenas ser reconhecido por todos, como Paulo e Barnabé. Famoso é Paulo, uhum, mas Barnabé, ele tem o seu destaque. Ele é o cara que sabe escolher quem é talento. uhum. Paulo se tornou famoso por causa das suas cartas, da sua oratória, do seu conhecimento, cara poligrota. Que era o propósito dele. Era o propósito Exato. dele. Mas Barnabé também teve sucesso. Ele era o cara que escolhia o obreiro. Pegava, não, esse aqui não vai ser obreiro, vai ser apóstolo. Ele via o talento. Ele sentia o talento. Então há a diferença de sucesso. Cara, isso é fantástico porque às vezes a gente percebe, principalmente na igreja, né? Na igreja a gente percebe que às vezes tem muita disputa na igreja por cargo, não, eu quero ser obreiro, eu quero ser presbítero, eu quero agradar o pastor ao máximo porque eu quero ser ungido primeiro que tal pessoa. E é uma corrida, quando na verdade é algo relativo. Aí eu vou dizer uma coisa pra ti. Não tem nada pior do que o ser humano iludido a respeito de si mesmo. O ser Legal. humano que acha que ele é o que não é. O que não é. Nós precisamos ter, é por isso que nós temos que ter sempre Uhum. em mente o nosso autoconhecimento. Deus falou Uhum. para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa. E o endereço? Não tem Não endereço. tem, só sai. Explora o teu limite, porque você precisa se conhecer para depois conhecer quem você vai ser. Então tem Uau. gente querendo ser sem conhecer quem ele é e o que ele suporta. Então a situação que muitas pessoas... eu quero ser um presbítero. Mas você não nasceu para ser... Eu vou falar uma coisa para ti que é muito íntima da fonte. E eu Sim, digo isso no altar, sim. no privado. Que tem pessoas que, enquanto eram membros da igreja, ele, assim, produzia fora da curva. Você levantou ele obreiro e estragou ele. Uhum. Por que estragou? Porque ele não estava pronto, ele não nasceu para ser obreiro, ele não nasceu para ser aquilo, mas porque levantou? Por causa da necessidade. Ele não treinou a mente dele para ser aquela pessoa que realmente você estava precisando. Porque não é a questão de necessidade, é a questão do preparo. Então, tudo que você quer ter sem ter o preparo, você vai se frustrar. Tu não pode pedir para Deus abrir uma porta sem tu estar preparado para passar por ela. Eu faço essa oração para Deus, não me dê nenhum amigo sem eu estar pronto para receber. Porque senão daqui a pouco você vai simplesmente perder o amigo porque veio no momento errado. Exato. A porta foi aberta, mas tu não está Vira pronto para passar maldição. por ela. É A a hora benção de que vira maldição. A hora de tu falar, mas tu não conseguiu falar porque essa porta foi aberta na hora errada, tu não estava pronto para ver aquela porta aberta. Então, assim, Deus, ele não. Tu falou uma coisa muito importante a respeito da corrida, né? Sim. Que não é essa. A Bíblia fala assim: que quem ganha a corrida não é quem é mais rápido. E quem vence a luta não é quem é mais forte. Mas que o tempo e a oportunidade vêm para todos. Exemplo: o dia tem 24 horas, certo? 24 horas. Aí você pega uma pessoa que tem dinheiro com uma pessoa que não tem dinheiro. Vamos dizer que ela foi criada no mesmo bairro. Qual é a diferença? Você talvez é uma pessoa que se destacou na frente de amigos seus do mesmo bairro, eles estão lá e você está aqui. Por quê? Você soube aproveitar uma coisa chamada tempo. Você soube entrar nas oportunidades nos momentos. Não é que as oportunidades não vieram para eles. Vieram. Mas eles não souberam identificar as oportunidades. Então essa questão é de você saber identificar, você ter sensibilidade para dizer, agora é a hora certa de apertar no play. Ai, cara, outro ponto. Quando a gente fala sobre a questão do sucesso, às vezes muitas pessoas elas buscam pelo sucesso. Ah, eu quero ter o melhor cargo da igreja, eu quero ser o cara, a posição de destaque, eu quero a cadeira, né? Vamos falar cadeira. Eu quero a cadeira.
né? E muitas vezes a pessoa quer a cadeira, mas ela não quer a responsabilidade da cadeira. Ela esquece que a cadeira tem A responsabilidades. cadeira carrega uma responsabilidade. Eu tive um episódio, eu fui pastor em um ministério onde a igreja a qual eu fazia parte e que eu estava pastoreando era muito cobiçada. Sim. E por causa dessa cobiça, quantidade de membros, essas vaidades que acontece dentro de bastidores, assim, eu fui atacado, e eu digo isso não é com remorso, porque se hoje eu falo disso com tanta leveza é porque tudo que você fala de aconteceu de ruim na sua vida é porque você já superou. A pessoa que causou todo o caos para assumir aquela cadeira, eu passei 2 anos nessa igreja como pastor, conseguiu de maneira covarde assumir essa cadeira e esse posto. Quando ele chegou para assumir, eu olhei para ele e falei bem assim, eu sei que você fez lutas implacáveis, criou situações covarde para estar nessa cadeira. Eu tô saindo daqui dessa cadeira, tirando um peso das minhas costas e me sentindo aliviado, porque essa cadeira que pesa. E quando nós falamos que uma cadeira pesa, não estamos falando, não se trata de cadeira, se fala de responsabilidade. Porque tudo aquilo que você carrega tem uma responsabilidade, poxa, por trás disso. E as pessoas acham muito bonito o seu podcast. Você cresceu. Mas o que você passa para sustentar isso, talvez não é divulgado, porque não edifica ninguém. Lutou tanto para ter a cadeira, durou apenas 2 meses. Por quê? Tem um peso. Então, se as pessoas pudessem imaginar que antes da cadeira, que antes da posição, que antes de você querer ser, você primeiro... Tem coisas que não é nem bom você ter. Você vê, qual foi o problema de Adão e de Eva, na verdade? Querer saber de uma coisa que eles não podiam saber, poxa. Deus falou pra eles bem assim, ó, não pode. Você vê que Deus, é interessante se ressaltar isso aqui, era uma questão apenas que o diabo não queria fazer eles pecar. O diabo queria ser referência na vida deles. Queria tirar Deus de referência e colocar eles como referência. E conseguiu. Por quê? Porque quando você é referência na vida de uma pessoa, você não precisa ficar explicando por que ela não pode. Deus só falou pra eles bem assim, vocês não comam desse fruto, mas não disse o porquê. Então quando o diabo chegou fazendo a pergunta, por que não pode comer? Ela não sabia basicamente responder, mas o diabo dá a resposta. Porque certamente vocês vão ser igual a Deus, semelhante a ele. Aguçou nela o interesse de ter uma coisa que ela não podia. E isso trouxe o quê? A degradação. Onde tem pessoas que estão se degradando? É porque quer ser, quer ter, quer receber algo que você não pode. Tudo isso tem limite. Não adianta você querer algo que você não pode... A bênção fora de tempo, ela pode Se tornar maldição. De fato, uma maldição. Uma maldição. E essa busca, assim, desenfreada, às vezes, por destaque, por cadeira e por sucesso, acaba escondendo da mente das pessoas, ocultando dos olhos das pessoas uma verdade, que é um fato, né? O sucesso, ele atrai inimigos. Muitos inimigos. E às vezes o pior não é os inimigos. Davi vai dizer bem assim, vocês acham que eu tô triste pelos inimigos? Ele vai dizer, você acha que eu estou triste por causa dos inimigos? Inimigo, você sabe que é inimigo. A pessoa, quando se declara que é seu inimigo, você tá pronto. Você não espera nada bom de um inimigo, cara. Uma pessoa que não gosta de você, o que é que você espera dela? Coisa boa? Não. Você tá esperando que ela vai realmente... Mas Davi dizendo assim, eu estou triste foi porque quem levantou o calcanhar contra mim foi quem sentava na minha mesa. Então, olha da onde surgiu inimigos de Davi. Pessoas que comiam na mesa dele. Então, esses é um dos tipos de dores que quem vai para o sucesso e quer realmente ter uma vida que seja exemplo para outra, porque sucesso para mim é isso. É você ser exemplo para outra pessoa, inspiração para outras pessoas. Alguém diz assim, eu quero seguir esse exemplo que é um modelo de vida. Você tem que estar pronto para ser surpreendido por pessoas que sentam na sua mesa. Porque a dor não é você ter inimigo, porque inimigo você vai ter. É muita ingenuidade uma pessoa que cresce e se torna uma referência achar que você não vai ser perseguido. É muita ingenuidade, então você não estava pronto para isso. Agora, o que dói é a surpresa. É quem se tornou seu inimigo. Não é você ter inimigo, é quem se tornou meu inimigo. Foi a pessoa que eu ajudei. Foi a pessoa que bateu aqui na minha porta quando chegou aqui, estava pedindo comida. Foi a pessoa que eu vi que estava em uma situação ruim e eu estendi a mão. Isso dói. E se você não tiver preparo, afunda junto com os seus sonhos. Se você não estiver preparado... Não tem. Não, se você não estiver preparado para... ontem fizeram uma pergunta para mim no Instagram, perguntaram bem assim, eu percebo que as suas respostas, elas são muito frias. E aí eu disse assim, não é somente a resposta que é fria. É que tanto o pastor como a pessoa que lidar com o público, se você for muito caloroso, acredite, você vai morrer de infarto. Então você precisa buscar o equilíbrio das suas emoções, saber gerenciar suas emoções. Porque o que é gerenciar suas emoções? É fazer sem criar expectativas.
Porque quando você faz criando expectativa e não acontece o que você esperava, caramba, isso é um golpe fatal na sua vida que te leva a se desmotivar daquilo que você tanto queria. Então, eu vou fazer algo, vou, mas sem expectativa. Se der certo, deu. Se não der certo, ok. Eu tento novamente até chegar no nível que eu queria. Mas a expectativa e utilidade, é duas coisas que nós temos que aprender a lidar. Saber lidar muito bem, né? Equilibrar Sim. as duas. Agora, quais lições a gente consegue, por exemplo, extrair de Oséias? Oséias é um cara que recebe um direcionamento de Deus, que eu acho que se qualquer homem dessa atualidade aqui recebesse, ele ia falar, não, Deus, você só pode estar de brincadeira, não acredito nisso não. Mas Oséias, ele recebe o direcionamento e ele cumpre aquilo que Deus pediu para que fosse feito. Quais lições a gente consegue extrair dele? Yang, eu tenho uma mensagem que fala sobre Oséias, tá? O livro de Oséias, ele é um livro assim, ele é um livro poético. Poético. É um livro poético. Sim. Ele é um livro que fala do compêndio do amor de Deus pela humanidade. Deus faz um pedido para Oséias, que é um profeta ilibado, um homem que cresce. Vamos trazer para os dias de hoje na igreja, cara. Ele cresce na igreja. Ele é uma pessoa certinha, correta. E Deus pede para ele casar com uma prostituta. Vai e casa com a prostituta e tenha filho com ela. E ele pergunta para Deus, mas como é que eu vou casar com a prostituta? Como é que a sociedade vai olhar para mim vendo eu um profeta? Porque se isso acontece nos dias de hoje, é dizer, o cara perdeu a visão e se apostatou da fé. O cara ficou maluco. Então por que Deus fez isso? Por isso que eu digo, toda dor tem uma causa, toda aprovação tem um motivo. Deus queria, já que não, Deus falava com o povo e o povo não entendia, levantava profeta e o povo matava, Deus falava bem assim, agora eu vou usar de uma simbologia. Eu vou chamar a atenção. Porque Deus não fala com desatento. Deus não pra fala Deus com fala. desatento. Não fala. Pra Deus falar com você, ele tem que chamar a sua atenção. É por isso que tem gente que tem porta fechando na vida dele. Não é o diabo, é Deus querendo a sua atenção. Enfermidades aparecem, não é o diabo, é Deus querendo a sua atenção. Você vê, quando Deus quis falar com Jeremias, chamou ele para ir para onde? Casa do oleiro. Levanta e desce, porque lá vou te fazer ouvir as minhas palavras. Atenção. Quando ele chegou e prestou atenção, Deus começou a falar com ele na casa do oleiro. Ou seja, vamos lá, deixa eu mastigar isso aqui. É. Às vezes, Deus ele pode estar te chamando para um particular, para um momento íntimo com ele, e os ruídos que estão ao seu redor Não podem tá deixando estar... você ver. Você vê que Boa. quando foi que Deus falou com Jeremias? Foi quando ele chegou, ele se prendeu naquele oleiro que tá fazendo o vaso. Tá ficando bonito. Ele fala, caramba, que obra de arte. Quando Deus percebeu que ele estava envolvido com a obra, Deus foi lá e permitiu que o vaso quebrasse na mão do oleiro, porque a proposta seria essa. Quando o vaso cai e quebra, Deus chega no ouvido dele e falou bem assim, caiu e quebrou o vaso, o oleiro foi lá, pegou o pedaço, fez tudo de novo. Quando terminou de fazer, Deus apareceu para ele e falou assim, não posso eu fazer de você, ou de vocês, Israel, como fez esse oleiro? Então, é praticamente a mensagem de Oséias. Aí eu te pergunto, Deus está sempre mostrando para nós, por intermédio da sua palavra, que o evangelho, e essa é a mensagem que o livro de Oséias carrega, que não importa quantas vezes que o ser humano erre, Deus vai estar pronto para te perdoar. Porque a mulher de Oséias, você vê, ele pegou a mulher de dentro do prostíbulo, deu seu nome para ela, entrou com ela na igreja de vestes, branca, ou seja, não importa o que estão pensando dela, eu a amo e eu vou casar, eu vou assumir. Casou e assumiu. Só que essa mulher traiu ele por 3 vezes. E as 3 vezes Deus falou para ele, vai lá e busque ela, perdoe ela. E ele a perdoou. Deus estava mostrando para Israel o tamanho do amor dele, até que chegou um momento que ela olhou para Deus para Oséias de maneira diferente. Foi o momento que Israel também está voltando para Deus, arrependendo e reconhecendo o seu pecado. Então eu pergunto, que evangelho é esse que nós estamos sempre dispostos a estar com pedras na mão para condenar pessoas? Não é erros, porque a Bíblia fala que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele tem ódio do pecado. Mas o Senhor queria que a igreja, principalmente do tempo atual, pudesse fazer a diferença de pecado de pecador. Nós estamos misturando as coisas. O cara é um pecador. Deus ama esse cara. Deus ama essa pessoa. Deus não ama, é o pecado dele. Então tem gente que não é aceito na igreja, ou quando ele comete o primeiro erro, faz o que com essa pessoa? Bota pra fora. Parece que é um leproso, ninguém se aproxima dessa pessoa. Como é que nós estamos acreditando que Jesus foi na cruz morrer pelos nossos pecados, se as nossas atitudes é de quem não houve perdão, é de quem Deus realmente abandonou os seus filhos? Ele é um pai que abandonou os seus filhos ao seu próprio destino. E quando ele manda Jesus aqui, foi para acontecer esse resgate.
Então, ou nós vamos pegar esse evangelho de Cristo e começar a viver ele na realidade, porque se você pegar e estudar Jesus dentro do ponto de vista da psicologia, Jesus não cabia no evangelho de hoje, caramba. Exato. Posso te falar? Quando ele chamou Mateus, Mateus era do cara da pá virada. Mateus me segue. Mateus fala bem assim, eu vou. Mas deixa eu dar uma festa primeiro, de despedida. Sabe o que Jesus vai dizer? Eu vou na tua festa. Mateus fala, não vai não. Só tem gente da pesada. Jesus falou, eu vou. E ele foi. Chegou lá, sentou na festa, o pau tá quebrando. Quem passa na festa? Os fariseus falam, como é que pode? O cara que diz ser santo come e bebe no meio dos pecadores. Jesus se levanta e fala bem assim, ô cambada, médico serve pra quem? Pra sã ou pra quem tá doente? Quem é que procura médico? As pessoas que estão sã ou as pessoas que estão doentes? Então, eu estou no lugar certo. Eu estou no meio dos pecadores. Então, assim, nós queremos pregar pra crente. Nós queremos evangelizar crente. As pessoas que se conhecem. E aquela pessoa que precisa ver no evangelho o amor. Uma palavra, porque ninguém, ô Yang, entende o evangelho da noite pro dia, não. O evangelho é muito complexo pra você colocar. E quem tenta entender o evangelho da noite por dia, consegue. fica maluco. Sim. Porque é uma coisa muito fora do contexto. Então, assim, a pessoa veio hoje pra igreja. E eu digo sempre, pastor não muda a vida de ninguém. Igreja não muda a vida de ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. Sim. Meu pai, quando ele entrou dentro da igreja pra aceitar Jesus, ele entrou embriagado. Disseram pra ele bem assim, ó, não vai permanecer, o cara tá bêbado, não sabe nem o que tá fazendo. 40 anos, nunca saiu do evangelho. Por quê? Nenhum pastor precisou chegar pra ele e falar bem assim, ó, você não pode mais beber. O Espírito Santo foi trabalhando dentro dele e ele foi largando a bebida. Mas não teve que ninguém ficar sufocando ele pra fazer aquilo. É o Espírito Santo que cada dia que passa ele vai te lapidando, o que é certo e o que é errado. Enfim. Senhora desse Senhor. Meu amigo, é o seguinte, antes da gente encerrar, eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta, assim, se hoje fosse, né, hoje fosse o último dia da sua vida, se Deus olhasse pra você assim e falasse, ó, você já cumpriu o seu propósito aí na Terra, agora vem aqui pra perto de mim, e hoje fosse o último dia da sua vida, e você tivesse a oportunidade de deixar uma mensagem que fosse ouvida e vista pelo mundo inteiro, qual seria a última mensagem da sua vida? A mensagem que eu sempre tenho repetido e acredito que essa mudaria a vida de todas as pessoas. Porque hoje é o nosso problema maior. Eu percebo hoje no altar, Yang, pregando, ensinando as pessoas que o nosso maior problema é a falta de treinamento da nossa mentalidade para passar pelas dificuldades. As pessoas estão pobres na questão de conteúdos para enfrentar os momentos difíceis. Elas não têm resiliência. Uma crítica hoje perturba a noite de sono de uma pessoa, tira o sorriso do rosto de uma pessoa. E isso está se tornando um mundo tão tóxico, as pessoas tão amargas, as pessoas estão deixando de viver porque o problema não é o seu próximo que está te ofendendo, é nós que não estamos prontos para passar pelas dificuldades. Então a mensagem que eu deixaria hoje é: treine as suas emoções, invista nas suas emoções, porque elas serão determinantes para o teu fracasso ou para o teu sucesso. Se as suas emoções não estiverem bem treinadas, bem alinhadas, bem ajustadas, você vai ser uma pessoa que vai ser devastada por coisas que deveriam acrescentar em você, que deveria trazer para você uma força, ela estaria sendo um problema na tua vida. Você pegaria um problema, ou seja, uma pessoa que fala mal de ti, uma pessoa que quer te destruir, deveria ser a tua inspiração. Está sendo hoje o motivo da depressão, está sendo hoje o motivo da dor por falta de preparo na mente de muitas pessoas. Então a mensagem que eu deixaria hoje é: treine as suas emoções para passar pelos momentos ruins da vida. Uau, meu querido, quero te agradecer muito por você ter cedido. Eu fico imaginando assim os milhões de pessoas que serão alcançadas através desses cortes, desse conteúdo que você entregou aqui. Eu espero que você continue alcançando muitas pessoas, né, levando essa palavra, esse evangelho genuíno. A gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela precisa muito de Cristo. E nós precisamos ser aproximadores, né, a ponte de dizer às pessoas: olha, Cristo é a salvação, Cristo é o que você precisa. Eu espero que você continue aí exercendo esse teu chamado com muita garra, muita força, porque eu tenho certeza que você vai chegar muito mais longe ainda, meu amigo. Eu agradeço. Que entrevista, cara, de verdade. Eu agradeço você aí pela sua oportunidade também. Como você disse no início, essa mesa tem abençoado muitas pessoas, vai continuar abençoando. Eu já era um admirador do seu trabalho e agora mais próximo continuo. Digo isso sem nenhuma demagogia. Eu já era admirador, eu já acompanhava os cortes, já vim aqui, já vi o seu trabalho. E assim, um rapaz tão novo fazendo algo tão grandioso. Então assim, você é uma referência para essa geração. Continue. Eu acredito que você é muito maior do que se apresenta. E isso
cedo ou mais tarde o mundo, o Brasil vai ver. Continue nessa pegada, você é uma inspiração, inclusive para mim. Ver você Amém. cumprindo esse propósito, para mim é uma felicidade. Continue nessa garra. Amém, meu amigo. Joga, já aproveita agora, vamos lá, vende seu peixe, ó, seu Instagram, quem Então, quiser te receber, se tem livro, tudo é o seu momento. É só olhar pra então, câmera e falar com a nossa audiência. o meu Instagram vocês podem aí acessar, é um lugar que nós sempre estamos postando palavras para abençoar a sua vida. PR Abraão Quadros, você pode acessar. Segue também dessa mesma forma a nossa fanpage no Facebook e também no TikTok. Você pode acessar, lá vai ter as informações, como você vai entrar em contato conosco. Nós temos hoje as nossas igrejas no Rio de Janeiro, no Paraná e também em Minas Gerais. E tenho certeza que logo também estará chegando aqui em São Paulo. Então, você que quer nos seguir, por favor, todos os dias é postado mensagem, pregações, palavras, orações para edificação da sua vida espiritual. Eu vou facilitar para você, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram, todas as redes sociais do Pastor Abraão. Você que quer conhecer a Igreja Fonte, você que quer conhecer os projetos do pastor, vai lá no Instagram, chama a equipe dele, fala com o pessoal. Quero conhecer o pastor, quero receber o pastor aqui no meu estado, quero recebê-lo na minha igreja. É só correr aqui na... Graças a Deus e assim, aquilo que a gente tem entregue aqui, nós temos uma audiência muito grande nesse podcast. Eu fico impressionado, por exemplo, quando eu vou em igrejas e eu percebo a quantidade de pastores e lideranças que assistem o Youngcast, né? Que pegaram esse costume de assistir os cortes, assistir os podcasts. Isso mostra que a gente está realmente conseguindo entregar um conteúdo que é edificante e é interessante para essas pessoas. Então, não se esqueçam, eu vou sempre facilitar. Segue lá o Pastor Abraão, tá aqui na descrição, chama ele, leva ele na sua igreja para participar aí do seu evento, do seu congresso. Você que precisa de orientação, é só procurar o Pastor Abraão no Instagram, que é o @AbraãoQuadros, PR Abraão Quadros, tá bom? Tá aqui na descrição.